Olá, amigos do Esporte em Debate. Que bom estar com você na TV Assembleia, canal 51.2 e também na TVN, canal 17. Gente, a partir de agora, o esporte em dimensão maior na sua televisão. E no Esporte em Debate de hoje, você vai ver. Moto goleiro Atlético Roraima garante liderança no grupo A3 da Série D. Ainda pela quarta divisão, MAC perde para o Altos do Piauí e se despede com campanha vexatória. Pela Série C, Imperatriz vence, deixa a zona de rebaixamento e afunda a ABC da lanterna. Você vai ver ainda uma reportagem especial sobre os cuidados necessários na hora de praticar a corrida. E mais, Copa do Mundo Feminina de Futebol muda rotina na cidade de São Luís. Tudo isso e muito mais na edição de hoje do Esporte em Debate, que olha, já está no ar. E para começarmos o Esporte em Debate, vamos falar de atividade física, vamos falar de prática esportiva. Uma reportagem especial você vai ver agora com o repórter Fábio Cabral, que conversou com atletas amadores e com um educador físico. Você precisa saber, é claro, exames de rotina, para que eles servem, como eles são fundamentais e o tipo de calçado também ideal. Quem nos conta é o repórter Fábio Cabral. Final de tarde na litorânea, um convite para a atividade física. Enquanto uns preferem não apertar o passo, outros correm à procura de uma vida melhor. Na minha idade, ela é melhor do que qualquer outro horário. É melhor para tudo, né? Para a saúde, para o cara estar tranquilo, em paz, mais agilidade, tudo nós melhoramos. Mas não basta querer correr. É preciso tomar alguns cuidados e seguir algumas orientações para que a corrida não vire um problema. Pode ser um corredor de provas oficiais ou apenas de final de semana. A primeira recomendação é correr atrás de ajuda profissional. Eu acho que é de fundamental importância você fazer o check-up, né? Ir ao médico, fazer todos os seus exames, para saber se realmente você está apto à atividade física, né? E depois você também procurar um profissional da área, né? Educação física, para poder orientá-lo, né? E a cada detalhe que precisa de orientação, a roupa que se veste, o calçado utilizado, tudo é um fator importante para prevenir acidentes. Sem falar na pisada ou no movimento do corpo. Você pode comprometer a saúde futuramente, né, se você estiver fazendo esse movimento de forma equivocada. O Vinícius lembra até hoje de um erro que cometia quando começou a correr. Como eu fui querer fazer sem nenhum tipo de orientação, utilizava até tênis de futsal que não é adequado para o tipo de atividade, né? Até que tive a orientação, olha, tem que mudar o tipo de tênis, senão tu vai ter uma lesão a longo prazo. Ouvindo conselhos profissionais, ele foi acertando o passo e há 2 anos e meio participa de corridas de rua. Hoje, a prova que esse professor de química mais gosta de fazer não tem nada a ver com sala de aula. A gente só quer completar nosso objetivo, que é fazer o melhor de si. Objetivo que o Matheus vai tentar cumprir pela primeira vez. Ele nunca participou de uma prova oficial, mas vem se preparando para esse desafio há pelo menos 1 ano e meio. Sem pressa, mas na passada certa. Quando eu decidi participar da corrida, eu fui atrás de quem já tinha corrido, de professores, até os próprios treinadores da academia. Eu perguntava para eles o tipo de passada, como é que corria, a postura do corpo. Eles foram me dando dicas e durante os finais de semana eu vinha na praia, colocava essas dicas em prática e eu acho que vai ser uma boa primeira corrida aí para mim. Muita gente não dá importância para isso não, mas é fundamental saber que tipo de calçado, que exames devem ser feitos. Às vezes a gente se acha que está muito bem, né? Nós entendemos que nós estamos muito bem e a coisa não é bem assim não. Vou receber aqui meu amigo, parceiro Gregório Dantas. Tudo bem, Greg? Tudo bem, Jurinho. Prazer. Tudo tranquilo? Tranquilo. Ô Greg, a história não é bem essa. Tem muita gente que diz, não, eu vou praticar esporte de uma hora para outra, né? E de repente não faz o exame, não sabe como é que está a sua condição orgânica, né? É verdade. Está muito tempo afastado no sedentarismo e de repente vai para uma Sim. frequência cardíaca maior, de uma corrida, de repente um estresse maior, com a prática esportiva, né? Que é muito boa, agora precisa de uma orientação, né? Não, com certeza, Jurinho. Inclusive o nosso repórter o Fábio Cabral, né, rapaz? Inclusive mandar um abraço para ele, né?
E também... O Fábio Cabral, além de um grande repórter, Sim. ele tem uma vivência espetacular dentro do esporte, né? Foi um dos grandes repórteres, chamado Pista, né? Talvez Sim, você não repórter, seja bem comum. Repórter de que campo. está lá no campo, né? campo, Na pista de acesso do Castelão, do Neuzinho Santos, Sim. mudou o Brasil, o estado do Maranhão, tem uma experiência muito boa, além de que é uma grande figura humana, sabia disso? Não, sabia sim, Julinho. Por isso que eu gostaria... Meu amigo. Gostaria de parabenizá-lo pela matéria, pela ideia da matéria também. Gostaria também de parabenizar o João Pinheiro, rapaz, que esteve lá presente na Avenida Litoranha, onde o Fábio acompanhou lá um educador físico, também os atletas amadores profissionais estavam se preparando para a corrida na época, então, a corrida do Dom Bosco. E falando sobre todos esses assuntos importantíssimos, que são não só os exames preparatórios para você realizar qualquer atividade física, mas também a questão do calçado, do tênis adequado para correr, até de movimentação do corpo. Então, é uma matéria que serve para isso, uma reportagem que serve para isso, para fazer com que as pessoas... Né? Que orienta e para fazer com que as pessoas não cheguem de qualquer forma na hora de praticar um esporte, porque pode causar uma contusão, uma coisa mais grave. Então, para evitar todos esses problemas, é importante que haja toda essa preparação, né, anterior, não chegar assim como o pessoal gosta de falar aqui, gente, chegar assim na doida e sair correndo, não pode, verdade, né, Julinho? Não dá. Exatamente. Você vê que, olha só, recentemente, e a gente foi surpreendido, nós, principalmente da comunicação, com o Rafael, né, Renzi, que teve aquele problema no voo, né, no trágico Sim. voo da Chapecoense, né? Ele sobreviveu. Narrador, né, da rádio lá de Chapecó. Lá de Chapecó. Sim. E aos 45 anos de idade, né? Ele resolveu bater uma bola com amigos. Exatamente. Fazia algum tempo que não praticava esportes. Quase né? 2 anos após o acidente, né? Exatamente. Acabou sofrendo uma parada cardíaca. Faleceu, infelizmente. Então a gente tem que tomar todos os cuidados, né? Se precaver, né? É porque a gente não sabe como é que está a máquina, né? Claro. Só os exames, acompanhamento Lógico. médico, orientação, Exames, que vai balizar, né? Vai exatamente. te fazer uma avaliação criteriosa e dizer se você está apto ou não Sim. à atividade física, né? Exatamente. Agora o futebol feminino. Começou a Copa do Mundo de Futebol Feminino da França. A seleção brasileira busca um título inédito. E olha só, não é que o futebol feminino tem movimentado bastante a ilha de São Luís e o estado do Maranhão? O governo do estado do Maranhão, através da Secretaria de Esportes e Lazer, logo para essa primeira rodada, distribuiu telões na ilha de São Luís. A presença de público foi muito boa e nós constatamos que aquele sentimento de amor com o futebol profissional masculino, ele hoje pode ser dividido também com as meninas, hein, que começaram bem, com uma grande vitória. E isso foi visto de perto em vários telões na ilha de São Luís, com boa presença do público. O Centro Histórico de São Luís ficou pequeno para quem foi torcer pelas meninas do Brasil. Na Jamaica Brasileira, o primeiro jogo da seleção, Brasil e Jamaica, foi transmitido em um telão em frente ao Museu do Reggae. Nada mais representativo para uma Copa cheia de estreias para muitas nações. É a primeira vez que uma Copa jogada por mulheres é transmitida na TV aberta brasileira. Isso foi uma determinação do governador Flávio Dino para que a gente incentive também o futebol feminino, né? A gente tem uma cultura muito do futebol masculino aqui no Brasil. É importante que a gente disponibilize o telão, como já aconteceu em outras ocasiões com o futebol masculino em Copas do Mundo, para que a gente valorize o futebol feminino, o esporte feminino, e ele possa crescer. Eu vim assim caracterizado exatamente por isso, para mostrar a importância que a mulher tem em qualquer lugar, mesmo no futebol feminino. Não dá para perder nem um minuto. A partir de agora, todos os jogos da seleção brasileira serão transmitidos em frente ao Museu do Reggae. A 8ª Copa do Mundo de Futebol Feminino na França está reunindo seleções de 24 países. Nas ruas de São Luís, o apoio à seleção feminina é geral. Muito bacana, até porque a seleção feminina tem muito mais títulos do que o futebol masculino, né? Então, que bom que a gente realmente está transmitindo agora. Futebol é futebol, não importa se é masculino ou feminino, sempre é bom. Vai dar influência muito grande para as mulheres, a repercussão também, né? Eu acho que vai ser legal. Eu acho um avanço, porque elas jogam tão bem quanto os homens, então todo mundo precisa olhar. A importância é muito boa, né? Incentiva mais o esporte feminino, para as meninas ver que a gente também apoia elas, para elas se sentirem mais motivadas, porque antes não era proibido, não era? Exatamente, é muito bom, viu? Na capital, esta organização não governamental teve uma ideia bacana para estimular o empoderamento das mulheres nas torcidas dos jogos. Criaram camisas que homenageiam 3 jogadoras, com o tema Nós Jogamos Juntas. O processo de criação foi idealizado pelo João Vicente, que teve pouco tempo para finalizar o projeto artístico, mas fez bonito. A gente pensou em colocar as histórias de mulheres que
não chegaram, mas são apaixonados pelo futebol, né? Então a gente resolveu transformar os números nas histórias. E aí, quando você olha o nome de uma jogadora da seleção, tem a Formiga, a Marta e a Cristiane, mas no número delas, na verdade, é a história de uma dessas mulheres que mandaram seu relato de vida pra gente aqui. Diane, gerente de projetos da ONG, disse que a campanha começou despretensiosamente pelas redes sociais e rapidamente se espalhou. Gente de outros estados e até de outros países já fizeram pedidos. A ideia é homenagear as jogadoras da seleção e também contar histórias de meninas que gostam de futebol, mas que não chegaram a grandes times brasileiros. Então a gente decidiu, a partir de um pequeno estudo, criar uma camisa que tivesse um impacto rápido e direto, que não fosse apenas uma camisa para as pessoas torcerem, mas que fosse uma camisa para as pessoas jogarem junto. E é uma camisa principalmente direcionada às mulheres, ou seja, como é que nós conseguimos juntar forças para poder dizer sim, nós estamos com as mulheres que estão jogando na seleção. Então a gente criou essa camisa que chama Nós Jogamos Juntas, que traz jogadoras e que traz também histórias de vidas de adolescentes e de jovens que tiveram o sonho de ser jogadoras, mas infelizmente não puderam. Uma das histórias é de Caroline da Luz e está estampada na camisa da jogadora Formiga. Ela não chegou a jogar em clubes profissionais, mas bate um bolão e é uma eterna apaixonada pelo futebol. A história representa para mim o quê? Representa que, apesar de eu não ter ido para a seleção, eu estou representando uma história de muitas meninas, que é aquela que começa a jogar e sofre preconceito por jogar com meninos, é chamada de Maria Machinho, a mãe não quer deixar jogar e mesmo assim enfrenta todo mundo e vai jogar bola para ser feliz, independente do que seja. E olha, através da seleção feminina, uma oportunidade de ser representada, mesmo que não chegue lá. Esta estudante universitária é outra apaixonada por futebol. Brenda cursa o 4º período de educação física e a paixão começou cedo. Desde pequena, né, pela família, pai, irmão, primo que é profissional, veio desde criança mesmo, jogando na rua, com os meninos, já do travinha, como era chamado antes, né? E veio desde criança mesmo, paixão. Hoje, Brenda joga no time profissional da faculdade e já acumula muitos títulos. Foi campeã dos Jogos Universitários e da categoria Sub-17 do Motoclube. Eis aqui uma representante do esporte feminino maranhense que vai reforçar a torcida nesta Copa do Mundo. Brenda já passou por diversos times maranhenses e fala que desde cedo teve que enfrentar o preconceito da sociedade em um esporte majoritariamente masculino. Por isso mesmo, essa Copa do Mundo tem um gostinho especial, porque levanta reflexões e a importância da igualdade de gênero. Agora é aguardar as emoções do Mundial com torcida reforçada. Vamos lá, vamos torcer, vamos dar força para as meninas, que assim como o masculino precisa, as meninas precisam também. E vamos lá, torcer que elas tenham bons jogos e que vai dar certo. Vamos lá ser campeão. Ô Greg, eu tenho visto que o sentimento está bem diferente em relação ao futebol feminino. É verdade. E falo isso com uma alegria imensa, porque já narrei diversos jogos do futebol feminino aqui em São Luís, diversos bairros. Eu conto para você, Santo Antônio, Anjo da Guarda, tá entendendo? Vila Embratel, diversos campeonatos aqui, Turu, né? Onde o futebol feminino ele tem um valor muito grande, é um trabalho feito ali nas raízes, né, dos bairros. E a gente saber que a nossa referência é muito boa. Nós tivemos a Tânia Maranhão, outras atletas que disputaram Olimpíadas, disputaram campeonatos mundiais. E hoje a gente vê que essas meninas estão atraindo, né, os olhares do público de forma muito feliz, eu vejo. Não, ainda bem, né, Juliano? A gente também, aí, assim, falando especificamente sobre essa Copa do Mundo Feminina, né, da FIFA, a gente tem que destacar também o papel das mulheres, né, dos movimentos sociais. É verdade. Né, que através da luta popular, da luta das mulheres... Buscar a igualdade de gênero, Isso, né? buscando a igualdade de gênero, para mim é uma conquista, né? Pela primeira vez a Copa do Mundo Feminina da FIFA está sendo transmitida em TV aberta, né? Ao vivo para todo o Brasil, então
a gente tem que destacar essa conquista desse processo de luta, de empoderamento da mulher. São duas emissoras que estão transmitindo a Band, né? ao vivo, e a Globo. E a Globo estão transmitindo. Agora, exatamente. eu quero louvar e parabenizar o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, através da sua presidência, que baixou uma resolução adequando os horários, né, de funcionamento do tribunal, de trabalho dos seus funcionários, a exemplo do que fizeram em relação à Copa do Mundo de futebol masculino. Exatamente. Isso é um grande passo. Para alguns passou até despercebido, para nós não. A importância da gente trilhar pelo caminho, né, da igualdade de gênero. Claro. Os homens têm os mesmos direitos das mulheres. Sim. A gente precisa respeitar os direitos delas, o empoderamento se faz necessário e aquilo que é praticado pró-homens deve ser realizado pró-mulheres também, né? Exatamente. Eu acho que tem um valor simbólico muito importante, né? E tem uma contextualização com o momento que esse país atravessa fantástico. Parabéns ao Tribunal de Justiça do Maranhão. O tribunal está de parabéns. Eu também gostaria de parabenizar o governo do estado pelo fato de ter distribuído esses telões. Inclusive, quero agradecer aqui a SECAP, né, que nos cedeu as imagens ali do jogo ali, sendo realizado no telão ali da frente do Museu do Reggae, no Centro Histórico de São Luís. E para mim é um trabalho fantástico. Está acontecendo um trabalho fantástico de divulgação. Falando especificamente a respeito da competição, é sempre bom lembrar que a seleção brasileira já estreou, né? Ganhou a equipe da Jamaica por 3-0, primeiro jogo. 3 gols da Cristiane. Isso. É a grande artilheira da história da seleção brasileira feminina, né? 3 gols da Cristiane. O Brasil nesse momento ocupa a liderança do grupo C, né? Com 3 pontos. Lembrando que a Itália também, que pertence ao mesmo grupo, está até assistindo esse jogo, ganhou, surpreendeu a seleção da Austrália, ganhou por 2-1, né? E também tem 3 pontos. E aí a gente destaca que na segunda rodada, na próxima quinta-feira, teremos a 1h da tarde Austrália e Brasil, né, que é o jogo ali, teoricamente, contra a equipe mais difícil. É o jogo-chave para você encaminhar uma classificação. Exatamente. Né? E na última rodada, na terça-feira, dia 18, às 4h da tarde, o Brasil encara a Itália. Mas é importante dizer algumas coisas sobre o futebol feminino. Primeiro, o país está respirando muito, né, o futebol feminino e com grande expectativa. E para você ver o que faz uma Copa do Mundo, a atmosfera que é uma Copa do Mundo. O Brasil vinha de 9 jogos sem vitória, amistosos realizados. O Brasil entrou na competição com uma desconfiança enorme. Foi só o primeiro jogo diante da Jamaica, que não representa uma grande expressão no cenário futebolístico mundial feminino? Não, a gente sabe disso. A Marta estava no banco, não pôde jogar, ela está numa recuperação e talvez possa reunir condições de jogar contra a Austrália. Mas me chamou a atenção, taticamente, a disciplina que o Brasil teve e a imposição desde o primeiro minuto de jogo que a seleção brasileira teve diante da Jamaica. Abre uma expectativa, eu confesso que o adversário é frágil, mas abre uma expectativa porque eu sempre digo para você aqui, o público, que futebol para mim é um tripé. Parte técnica, física e emocional. Sim. Você às vezes está no esplendor da parte física e técnica e emocionalmente você está abaixo. Você não consegue render. Quando acontece ao contrário, o emocional ele te faz resgatar a parte técnica e a física vem a reboque. Então, esse momento é de readquirir a confiança e vai fazer muito bem para a seleção do Brasil. Não, está acontecendo. A gente destaca que justamente você lembrou o desfalque da Marra, né? A jogadora mais importante, 6 vezes escolhida a melhor jogadora do mundo. Só isso, né? Só isso. Né? Só ela conseguiu isso no mundo. Só ela conseguiu isso no mundo, né? Nem Cristiano Ronaldo, nem Messi ainda, né, gente? Nem Pelé. Nem Pelé, né? Mas a gente tem que destacar isso, que a Marta era desfalque, mesmo assim a seleção brasileira jogou muito bem, fez os 3-0, mereceu a vitória, inclusive merecia fazer mais gols, teve alguns desperdícios ali, né, de oportunidades ali para marcar mais gols, mas está de parabéns, a gente tem que aguardar o próximo jogo contra a Austrália, quem sabe a seleção ganhando já praticamente garante a classificação para a próxima fase da competição. É verdade, vamos torcer juntos. Depois do intervalo, uma entrevista exclusiva com o nadador Frederico Castro. Ele fala sobre o projeto Braçada Olímpica, desenvolvido com 50 adolescentes e jovens na capital maranhense. Segura aí que daqui a pouco a gente volta. Já estamos de volta com o Esporte em Debate. E agora vamos dar braçadas, porque vamos destacar a natação maranhense. Foi lançado na última sexta-feira em São Luís o projeto social e esportivo Braçada Olímpica, que tem à frente o nadador Frederico Castro, de grandes conquistas a nível nacional e até internacional.
É justamente sobre esse projeto Braçada Olímpica que a gente vai conversar com o Frederico Castro, grande atleta Frederico Castro, de grandes resultados conquistados. Frederico, quero dizer a você que é uma satisfação revê-lo e poder te receber aqui no Esporte em Debate. Eu que agradeço, é uma oportunidade excelente para divulgar o esporte social, no qual o nosso estado é muito carente, e o trabalho em parceria da TV Assembleia com projetos sociais é importantíssimo para que se difunda cada vez mais. Primeiro, antes da gente falar tecnicamente do projeto que você é idealizador, o Braçada Olímpica, eu queria saber o que foi que motivou um atleta que tem índices espetaculares, inclusive conquistados a nível internacional, e que você já pode estar disputando uma competição de um nível ainda maior no aspecto internacional e oficial, a desenvolver e a colocar em prática um projeto como este, o Braçada Olímpica Social e Esportivo. Eu estou tomando como exemplo o que os grandes nadadores fazem ao redor do mundo, na Austrália, na Alemanha, nos Estados Unidos. E pelo fato de ser maranhense, eu me vi na responsabilidade... Você quer dar uma contribuição a mais? É a retribuição do que o esporte já me proporcionou. Tive a oportunidade de conhecer 17 países sem precisar pagar, através da seleção brasileira. Então eu tive um enriquecimento cultural muito bom, muito grande. Se você tivesse que pagar para ir nesses 17 países, você teria condição? Não. Então o que me motivava era assim, eu preciso me dedicar aos treinos, preciso me alimentar de uma forma correta, tenho que abdicar de certos costumes que iriam comprometer o resultado. E eu fiz isso de coração aberto e eu tenho o maior orgulho de falar que eu treinava de 5 horas da manhã, treinava de tarde, treinava à noite e colhi bons frutos, e eu quero repassar isso para as crianças que às vezes estão em risco social, meio ali na flor da idade, com 13, 12 anos, com muita energia e em casa. Então a gente quer trabalhar bem a parte da saúde das crianças. Frederico, o que é o projeto? Em que consiste o projeto Braçada Olímpica, que foi lançado na última sexta-feira na Associação da Caixa Econômica Federal? O projeto Braçada Olímpica é para garantir a segurança aquática das nossas crianças. Nossos índices de afogamento estão elevadíssimos, pelo fato de a gente morar numa ilha, nós somos cercados por água. Então, aqui em São Luís... Em mar e em rios também, Em mar, em rios, lagoas, piscinas. Então, é triste e eu estou fazendo a minha parte. Eu acho que se cada um fizer a sua parte de alguma maneira, a gente pode fazer a diferença sim no mundo. Então, o projeto Braçada Olímpica é, em primeiro lugar, garantir a segurança aquática das crianças, expandir o nível cultural das crianças contempladas no projeto. Nós já fomos a museus, ao circo, estamos marcando para ir ao cinema, do qual alguns ainda não foram, com seus 14 anos. Fizemos uma coleta na praia para ter uma responsabilidade ambiental com a cidade que a gente vive. Então, nós somos o Museu da Vale, então o que eu puder fazer de enriquecimento cultural, educacional, porque só faz parte do projeto quem tem boas notas na escola. É uma das exigências? Sim. Então, eu acredito que a gente está formando pessoas do bem, de caráter, que com certeza quando eles crescerem, eles vão retribuir para a sociedade de alguma forma. O projeto Braçada Olímpica, ele contempla quantas crianças? São 50 crianças da Unidade de Ensino Básico Maria Firmina. É uma escola pública localizada na Coama. É a escola mais próxima da piscina, da qual eu represento o clube, que é a Associação da Caixa. Por isso foi escolhida a escola? Por questão de logística. Logística, né? E é o clube do qual abraçou o projeto, o Matheus abraçou o projeto também, e eu faço questão de exaltar, porque para que outros empresários possam saber a respeito da Lei de Incentivo ao Esporte, que contempla a empresa, as crianças, a mim como atleta profissional, que tem muito atleta excelente pelo Maranhão, que precisa de um empurrão, de um apoio, de caramba, vai competir em Fortaleza, vai competir num brasileiro, vamos ver o que acontece. Porque esses atletas é que vão fazer outras crianças se motivarem a continuar no esporte e não ter hábitos ruins. Ô Frederico, é bom você estar dizendo aqui no Esporte Debate, porque a gente tem cobrado bastante e quando acontece a gente precisa fazer esse registro que é importante. Quer dizer, um projeto que você delineou, idealizou e que coloca em prática, ele foi contemplado, o Braçada Olímpica, com a Lei de Incentivo ao Esporte, que é justamente uma lei importantíssima para a fomentação do esporte na nossa terra. Com certeza. Se não fosse a criação da Lei de Incentivo ao Esporte Estadual,
eu não estaria morando aqui em São Luís, porque quando não tinha... Você não estaria? Não, porque quando não tinha, eu tinha que treinar no Rio de Janeiro, tive que treinar em Belo Horizonte, longe da família, longe dos amigos. E aqui a gente tem um clima perfeito para a prática da natação. Em São Luís tudo é perto, o meu dia a dia eu vou correndo para o treino, vou de bicicleta, então que faz parte do treino, e que lá para fora é tudo muito trânsito, muito caótico, risco, poluição. E eu quero deixar um legado para o lugar em que eu nasci, no estado que eu vivo. Então a gente não tem que ser submisso às grandes metrópoles. O Maranhense tem capacidade de fazer e executar e fazer acontecer projetos tão bem quanto acontece aí para fora. Ô Frederico, você falou ainda há pouco que conhece 17 países, que disputa competições a nível nacional e também a nível internacional. Sim. Nós temos aqui um celeiro de grandes craques, né? Valores. Sim, a gente certeza. fala aqui que no futebol, no vôlei, no basquete, no tênis de mesa, no rugby, que é muito bom, na natação. Sim. Eu particularmente, quando iniciei a minha carreira profissional, eu vi uma série de nadadores. O secretário de Educação, por exemplo, do Estado foi um dos grandes bons nadadores, foi o Felipe legal. Camarão, foi. Né? Aí Julianina, a gente tem uma série de grandes nadadores aí. Mas que se a gente ampliar esse leque de oportunidades, esse Estado ainda vai ver nascer, né? Com certeza. Um quantitativo muito maior do que possa se imaginar. Isso. Porque dando oportunidade e estruturação para treinamento e uma boa alimentação, a gente consegue ir longe. Né? Com certeza. E é um projeto que eu faço questão de ser muito transparente. Eu fiz questão de fazer uma rede social para comprovar o dia a dia do projeto, depoimento das crianças. Você mostra o que acontece. Mostra o que acontece, os materiais que a gente forneceu para que eles não tenham preocupação em gastar com nada. Touca, óculos, material de banho, uniforme, os passeios. A prática da natação é só um detalhe. O que é o diamante do projeto é a formação de caráter, de personalidade, de... É entregar à sociedade um cidadão, incentivar a disciplina com horário, respeitar o professor, respeitar a hierarquia. Saber que aquela criança, caramba, se eu não treinar eu não vou ter um bom resultado. Então eu preciso fazer por merecer, trabalhar a meritocracia. Então é uma série de fatores que não se envolve só no esporte, isso é para a vida do estudo, do trabalho. Então com certeza a gente está fazendo uma diferença bem positiva na sociedade. Parabéns pelo projeto, parabéns pela iniciativa. Obrigado. E a gente torce para que ele possa ser duradouro, né? Que se mantenha, porque com certeza a gente vai ver muitos frutos positivos que vão surgir num projeto de tamanho alcance social como esse. Mas, uma certeza a gente pode ter, se não alcançarmos atletas olímpicos, atletas de alta performance, nós vamos ter aí um cidadão formado. Com certeza, esse é o nosso mais objetivo. interessante. E é o que me motiva a continuar, eu continuo nessa vida de treinamento, competição, buscando as competições mais difíceis para eu poder participar e representar o estado do Maranhão. Você vai para a Flórida agora, né? Vou, na semana que vem, vou no campeonato regional no estado da Flórida, do qual vai participar os nadadores que treinam nos Estados Unidos, mas que são de outros países. Tem nadador da Rússia, da Itália, da Alemanha. Tem mais algum brasileiro? Tem alguns brasileiros que treinam na estrutura excelente, que é a estrutura americana. E aí a gente vai aqui, treinando no Maranhão, a gente vai lá competir e ver o que acontece. Até porque você tem know-how, você já disputou essa competição e conquistou 2 medalhas de ouro na Flórida. No ano passado eu consegui 2 medalhas de ouro, mas que foi muito, assim, qualquer braçada errada eu não ganharia, não ficaria nem entre os 7 primeiros do ranking, onde tem mais de 100 atletas em cada prova. Então eu estou preparado, consciente de que nem sempre a gente ganha, mas a gente está indo para trazer uma vitória para o Maranhão e incentivar essas crianças para que um dia elas possam se visualizar em competições desse esporte. O Frederico, o nadador, ele persiste muito no trabalho para alcançar índices. Isso. Você está buscando algum índice para alguma competição a nível internacional? Eu tenho meus planos. Representando a seleção brasileira? Isso, eu tenho meus planos, eu tenho meus objetivos a curto e a longo prazo. A curto prazo eu quero trazer medalhas desse campeonato da semana que vem. E eu pretendo estender minha carreira do máximo que eu puder. Tem nadadores de 39 anos batendo recordes mundiais, do qual eu tenho a oportunidade de conversar e saber... Você está com 29 anos. Estou com 29, então tem muita água pela frente e eu quero... Tem muita abraçada para dar. Muita abraçada para dar e eu quero servir de exemplo para essa garotada até quando nosso Deus permitir.
E que seja uma forma bem saudável, é o esporte que eu amo, eu não me vejo longe da natação e se por acaso eu tiver que parar de nadar, eu quero seguir nessa parte de contemplar cada vez mais crianças, porque 50 crianças é irrisório diante da nossa necessidade. Então eu quero fazer cada vez mais projetos em diferentes piscinas, bairros, municípios, para que cada vez mais crianças sejam contempladas e a diferença da sociedade é através das crianças. Então, acho que a partir disso a gente pode fazer uma diferença positiva na sociedade. Gente, eu conversei aqui no Esporte em Debate da TV Assembleia com o nadador Frederico Castro, viu? Na câmera aberta aqui para a gente bater um papo. E esse rapaz aqui está com um projeto muito bom já em evidência, idealizou e colocou em prática o Braçada Olímpica, que visa contemplar, né, 50 crianças, né? O projeto já começou, já foi lançado e a gente parabeniza, viu, pela muito ideia, pela a lucidez, né, do teu pensamento, de que não só você é um atleta, né, que alcançou metas que poucos atletas da história do Maranhão conseguiu alcançar ou conseguirá alcançar. Está no topo, inclusive, treinado nos Estados Unidos, que é o grande centro da natação mundial, né? Sim. Pelos resultados obtidos. E chegar lá não é fácil. Não, e você, não é fácil. Inclusive, é convidado para estar lá sempre. Sim. Mas a gente sabe que a realidade é muito dura, né? Isso. Para você praticar a natação, inclusive, e se manter no esporte. Então, parabéns mesmo. Obrigado. Pela iniciativa, pelo projeto. Parabéns por vocês estarem contribuindo com o esporte. É muito importante, é um trabalho em conjunto da TV Assembleia com o esporte social, o esporte de alto rendimento. E assim a gente faz a diferença. Muito obrigado, sucesso. Eu que agradeço, sucesso. Que projeto, Greg, interessante esse do Frederico Castro. Com certeza. Um projeto que ele importou, né, pela experiência e vivência nos Estados Unidos, né, onde os grandes nadadores, o Michael Phelps e outros grandes, já desenvolvem, né, esse trabalho social e esportivo. E ele trouxe, foi abraçado pelo governo do estado e utilizando a lei de incentivo ao esporte. Nesse caso, a importância se torna ainda maior da lei de incentivo ao esporte. Assim, Julinha, essa entrevista ela é esclarecedora, né, de um projeto que para mim é fantástico. Né? Projeto Braçada Olímpica, né, idealizado pelo Frederico Castro. Inclusive a gente já entrevistou algumas oportunidades aqui, né, mostrando resultados dele dentro das piscinas. E agora ele traz esse projeto que vai mudar a vida de 50 crianças, sempre levando em consideração que aqui nós moramos de uma ilha e o índice de afogamento é muito grande, muito alto. E essa é uma das principais, um dos principais motivos. Somente águas abertas, né? Exatamente. Esse rios. É um dos principais motivos da existência desse projeto, né? Da concretização desse projeto. A gente tem que destacar também, Julinha, que serão 2 vezes por semana essas aulas, né? Ministrada pelo Frederico, né? Também por toda a equipe lá que dá o suporte, né? Lógico. Né, 2 vezes por semana e atendendo essas mais de 50 crianças de comunidades, né, de proveniência de escolas públicas. Então, um projeto fantástico que merece todos os parabéns. Elas não só terão acesso à natação, à prática da natação, como elas terão acompanhamento com profissionais, nutricionistas, nutrólogos, preparadores de educação física, material de treino de qualidade. Vão conhecer a parte lúdica do esporte, vão conhecer teatro, vão conhecer eventos culturais, também linkados com o esporte, vão ter aulas, vão conhecer grandes atletas e suas histórias. Quer dizer, é um projeto realmente digno de aplausos. Não, é sensacional. E que bom que o Maranhão, né, tenha dado essa oportunidade ao Frederico, que sai daqui para brilhar nos Estados Unidos. Exatamente. Ele contou, e é verdade realmente, foi o brasileiro que ganhou o Michael Phelps, né, num determinado momento. Mas foi um momento... Mas ganhou. Ganhou, em um momento da carreira ele ganhou, né? Tá entendendo? Ele ganhou do grande campeão olímpico dos Estados Unidos, maior nome, um fenômeno da natação, ganhou 8 medalhas olímpicas, né? E vale destacar que o Frederico viaja, né, entre os dias 15 e 16 para disputar o campeonato regional norte-americano lá da Flórida. Convidado, ele foi convidado para poder participar. Exato. E no segundo semestre também ele disputa o Campeonato Brasileiro de Natação entre os dias 2 e 7, né, em São Paulo. E você sabia que no Norte e Nordeste, nas regiões Norte e Nordeste, ele não vem tendo adversários, né? Ele não vem tendo páreo. Está ganhando todo mundo. Está ganhando de todo mundo, ele tem índices impressionantes, né? Realiza sempre treinamentos e participa de competições a nível internacional. É um atleta de altíssimo rendimento, de nível,
E a gente torce realmente que ele possa ter esse duplo sucesso sempre, né? Na vida como atleta, ele tem 29 anos de idade, tem muita idade, muito tempo pela frente ainda. E com essa grande ajuda que ele, na verdade, dá uma retribuição por tudo aquilo que o esporte fez na vida dele. Ele mesmo contou isso aqui no Esporte em Debate. Não, é verdade. Ele está de parabéns. Tomara que esse projeto dure por muitos anos, né, Jurinho? É verdade. O pessoal deve estar escutando aí trovoadas, né? Porque o tempo está chuvoso na capital maranhense. Fechado, rapaz. Tudo fechado aqui. Essa segunda-feira, né? Depois do intervalo, o destaque para o Campeonato Brasileiro. O Motoclube atropela o Atlético Roraima. O Maranhão se despede com derrota da Série D. E o Imperatriz, aleluia, ganha a primeira no Brasileirão da Série C. Os detalhes, segura aí que a gente volta já. Já estamos de volta e o destaque agora do Esporte e Debate para o Campeonato Brasileiro. O Imperatriz, aleluia, venceu a primeira na Série C do Brasileirão. O time do Cavalo de Aço, jogando no Frasqueirão em Natal, a capital espacial do Brasil, derrotou o ABC. Quem pagou o pato foi o ABC. 4-2 foi o resultado. Tinha que sair essa primeira vitória. Rapaz, estava na hora, Jurinho. Primeira do Paulinho Kobayashi no Sim. comando do time do Imperatriz. Quer dizer que a vassourada fez bem lá, mandaram embora 6 jogadores, 3 titulares e o resultado apareceu, né? Até João Chicão foi na barca, né, Jurinho? Até o Chicão. Olha que era o artilheiro, né? Matador lá do Cavalo de Aço, foi embora. Kobayashi chegou. Mas dizem os companheiros lá da Conte que ele não queria nada com nada. Não queria mais nada? Nada com nada. Então estava na hora mesmo, né? Pelo jeito, né? Kobayashi chegou, Jurinha, o Imperatriz enfrentou o ABC lá, fora de casa, lá em Natal, conseguiu a vitória 4-2, resultado importantíssimo. A gente tem que destacar, claro, que o ABC está numa péssima fase, um péssimo momento futebolístico, né? Vamos dizer assim. Esse resultado afundou completamente a equipe do ABC na lanterna da competição, na lanterninha. O ABC... Ô Greg, o ABC é o time mais querido de lá. Eu sei. Para você ter uma ideia, a estrutura que tem o ABC de centro de treinamento, tem um estádio de futebol. Basta só dizer isso. Sim. Qual é o clube aqui no Maranhão que tem um estádio de futebol? Rapaz, qual é o clube que tem? Eu desconheço. E o Frasqueirão é um dos mais modernos estádios de futebol do Brasil. É verdade. E o ABC está afundado numa crise. É verdade. E a equipe do Imperatriz tratou de afundar ainda mais. O ABC ficou estacionado ali nos 4 pontos, essa vitória por 4-2, né? E o Imperatriz disparou, viu? Estava na zona de rebaixamento, Jurinho. Chegou agora à 5ª colocação com os 8 pontos. Parece que tá dando jeito, né? O Paulinho Kobayashi ali. Estava na hora do Imperatriz começar a vencer. A gente tem que destacar aqui, rapaz, olha, que o Imperatriz, esta é apenas a segunda vitória do Imperatriz, porque a primeira vitória tinha acontecido lá na região Tocantina, agora chega a sua segunda vitória. E pelo fato dessa Série C ter apenas 10 grupos... Mas fora de casa foi a primeira. Fora de casa foi a primeira. De ter essa Série C, cada grupo tem apenas 10 times, onde 2 caem e 4 se classifica, fica tudo muito próximo, as pontuações. E o Imperatriz, vendo de uma série de resultados ruins, estava muito próximo ali da zona do terror, né? A zona de rebaixamento. E quando você chega naquela zona de rebaixamento ali, meu amigo, é complicado para você sair, né? Muito complicado, mas já partiu uma melhora, né? É verdade. Uma vitória que dá um alento, né? Ó, lembrando, Julinha, só para concluir o assunto Imperatriz, próximo jogo do Cavalo vai ser no sábado, dia 15 de junho, né, no estádio Presidente Vargas, o PV lá em Fortaleza, diante do líder, só isso, Ferroviário. E depois pega o Sampaio. Esse jogo seria dia 22, foi antecipado para o dia 20, uma quinta-feira à noite, no Estádio Municipal Frei Fone da Abadia. Exatamente. Campeonato Brasileiro da Série D. O Maranhão Atlético Clube se despediu da competição perdendo fora de casa, em Teresina, no Piauí, para a equipe do Altos. 2-1 foi o resultado. O time altense fez 1-0, gol do Manuel, sempre ele, né? O Maranhão Atlético Clube empatou e no segundo tempo, dos minutos finais, acabou tomando o gol que marcou a vitória do Altos e o encerramento do Maranhão com derrota numa campanha muito aquém da tradição, da história e do que se esperava do Maranhão Atlético Clube. Até pelas contratações que fez, né? Campanha do Rodrigo Ramos, do Robson Simplício. Time quase todo. O Maranhão tem um centroavante, um atacante, Isaías, que eu sinceramente daria oportunidade para esse rapaz ficar aqui no estado. Ou no Imperatriz, ou no Sampaio. Joga. Talvez, bom jogador. Talvez só o Moto ali que está bem servido ali com o Wallace Lima, né? Ali. E tem o Bruno Henrique também. Né? Exato. Então é assim, joga assim. A campanha da equipe do Maranhão Atlético Clube é uma campanha que é para se esquecer. Campanha terrível, né? Em 6 jogos,
ganhou apenas um, né? Então pode esquecer, 3 pontos, está muito... Diz bem o que foi o Maranhão na competição. E muito aquém da grandeza. O que dá uma tristeza é porque esses valores individuais mostram que o Maranhão contratou até umas peças interessantes, mas não formou um time, né? Impressionante, o Sandor pediu contratação, os jogadores foram contratados, não chegou, mas me parece que a estruturação, o planejamento, né, a efetivação desse projeto lá dentro mesmo do Maranhão Atlético Clube, ele não foi feito de modo, né, a dar certo. Né? Não, também teve muito problema ali com relação ao campo de jogo, treinamento. Exato, o Maranhão não tem que sair para treinar aqui, acolá. Teve muito jogo que não teve nem oportunidade de treinar no seu próprio campo, então foi muito complicado todo esse processo, né? Também, claro, uma reformulação quase que completa, 12 jogadores contratados do intervalo do Maranhense para a Série C, foi todo o trabalho... Aí é planejamento, né? Isso, todo o planejamento trabalho foi... é preciso que você possa elaborá-lo e tem ali um intervalo de tempo entre a elaboração e a efetivação que você precisa ter para que essa aplicação do planejamento dê certo. Você não vai chegar aqui com um caminhão, um Boeing de jogadores, coloca, veste a camisa, vai para o campo e espera ser campeão do mundo, né? Não joga, não dá certo. Não deu certo com o Sandor e eu não ia dar também com o atual técnico. Então não está complicada a situação do Maranhão. Agora é esperar a famosa Copa FMF, né, Julinho? Ou torcer, né? Aí são duas possibilidades agora para o torcedor atleticano, para o time disputar no que vem uma competição nacional. Só tem 2 possibilidades. O Maranhão disputar no final de ano essa Copa falida, Sub-23, que vale vaga, mas é uma competição que dá um prejuízo enorme. Imagina você manter um time para chegar até lá, ou fazer um time para jogar uma competição dessa. É prejuízo. No meio da temporada. Mas tem o aspecto positivo que é jogar a competição nacional. Ou o Moto. Ascender a Série C, aí o Maranhão teria que torcer para o Moto chegar à Série C, porque aí a vaga para a Série D do ano que vem será herdada pelo Maranhão. Exatamente. Então, só essa possibilidade. Por enquanto, o Maranhão vai estar de férias. Eu, sinceramente, dirigente do Maranhão eu esperaria mais a segunda possibilidade, né? Torcer para o É mais barato, é mais importante, tá entendendo? Porque o Maranhão, o que faturou na temporada? Nada, prejuízo para jogar as competições. Um campeonato que não rendeu absolutamente nada. Uma Série D, onde os clubes não têm cota para disputar. E a torcida não está indo também. E a torcida não vai, não prestigia. Não vai. Exatamente. Já o Motoclube, jogando no estádio Castelão, atropelou o Atlético Roraima. 5-0 foi o placar. E foi pouco. O Papão precisava da vitória para garantir a liderança do grupo A3 e não perdeu tempo. Logo no primeiro minuto, Big fez a defesa após levantamento na área de Evandro Russo. Não demorou muito e o Wallace Lima abriu o placar para o Papão do Norte. Russo fez jogada pela direita e lançou para o artilheiro, que só empurrou para o fundo da rede. A pressão do Moto continuou com Evandro Russo, que tabelou com Oliveira e chutou para outra defesa de Big. E só dava Russo. Desta vez, o meia levantou a bola na área e Vitor Salvador chegou chutando, mas errou o alvo e perdeu grande chance. Aos 37 minutos, foi a vez de Márcio Diogo desperdiçar oportunidade incrível. Ele recebeu pelo meio e tentou encobrir Big, mas acabou perdendo o gol. Aos 43, não teve jeito. Vitor Salvador tabelou com Márcio Diogo, driblou o goleiro e fez um belo gol. Moto 2-0 e fim do primeiro tempo. Na segunda etapa, o Papão ampliou o placar logo aos 2 minutos depois de um levantamento de Oliveira que o Wallace Lima cabeceou bonito para o gol. E o quarto gol do Moto veio com o Wallace Marques. Após mais um passe de Oliveira, o zagueiro mandou para o fundo da rede. Antes de marcar o quinto, o rubro-negro ainda teve 2 chances claras. Primeiro com Diego Renan, que chutou para a grande defesa de Big, e depois com o Wallace Lima, que cabeceou na trave. E o chocolate do Papão terminou após boa jogada de Gleicinho, que passou em velocidade pela esquerda e cruzou para Diego Renan, de cabeça, fazer o quinto do Moto. E para a alegria da torcida rubro-negra, o Papão do Norte venceu por 5-0 o Atlético de Roraima e garantiu a liderança do grupo A3 da Série D 2019. O Papão fez uma campanha sensacional. 4 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Ô Greg, fazia muito tempo que eu não vi um time tão frágil. Como o Atlético? Mas frágil
eu falo pelo carinho que tem com o povo de Roraima. Eu tenho familiares que moram lá em Boa Vista, para não dizer ridículo, como esse time do Roraima. Não, e o pior para mim foi a entrevista posterior ao jogo, né? O próprio técnico da equipe do Atlético de Roraima dizendo que eles estão fazendo do impossível. Quantas vezes eu disse, né, aqui no Esporte em Debate, na TV e Rádio Assembleia, de que lá em Rondônia, em Roraima, no Acre, no Amapá, o futebol no Amapá é semi-amador. Semi-amador. Você viu o que eles disseram? Várias vezes. Veio pra cá sem médico, sem massagista, tá entendendo? Sem o banco completo. Sem o banco de jogadores completo. Diz que para treinar é uma dificuldade imensa, para jogar diz que é outra, para poder pagar as taxas que tem que ser pagas, né? É um calvário, uma situação. Esse jogo, especificamente do Moto, diante do Atlético de Roraima, é muito ruim para a gente fazer uma avaliação do Moto, justamente por esse caráter semi-amador da equipe do Atlético de Roraima. A gente pode destacar alguns pontos, né? O Wallace Lima, mais uma vez, fazendo os gols, né? Fez 2, né? O artilheiro do Moto, né? Tá fazendo gol adoidado aí nessa Série D. A gente também destaca positivamente, na minha opinião, o Evandro Russo, que mais uma vez atuou muito bem na partida. Também temos que destacar o Oliveira, né, rapaz? Camisa 10 ali, que veio para substituir o Juninho Arcanjo. Leandro Oliveira, número 10. Leandro Oliveira. Se movimentou bem, né? Isso. Mesmo com a fragilidade do adversário, um jogador que tem boa visão periférica, tem raciocínio rápido, se apresenta, sai para buscar 1-2, aquela tabela em progressão. Exato. Interessante. E ali também tem algumas coisas interessantes da gente pontuar no jogo, apesar o 5-0 mostra pouca coisa, né? Mas a gente pode fazer vamos fazer assim, tipo em partes. Na primeira etapa do jogo, o Moto parecia que estava meio que acomodado, assim, meio blasé, um negócio assim. Porque o adversário, né? Não oferecia resistência. Não esboçava sequer. Exatamente. Reação. Agora um detalhe, eles vieram para cá, não se fecharam atrás, vieram para jogar, né? Buscaram. Tentaram em algum momento ali encarar o Moto, mas a disparidade técnica muito grande. E tática impressionante. Técnica e física. No segundo tempo o time não conseguia mais nem ficar em campo, acabou. Exauridos, extenuados. Parece que no intervalo teve alguma bronca lá do Wallace, eu acho, né? Que aí o time do Moto voltou mais ligado no segundo tempo, fez os gols, poderia ter feito muito mais, só não fez porque o goleiro da equipe do Atlético de Roraima fez defesas impossíveis, né? Esse jogo era Big, rapaz. Aliás, esse time tem umas coisas interessantes, né? Tem o Big, tem o lateral direito, Turbulência, Petinha, Big, Acerola. Rapaz, é um time exótico. É um time exótico, esse time do Atlético de Roraima, né? Que foi derrotado por 5-0. O Moto demonstrou toda a sua superioridade técnica, tática, física, de tudo. Avalia muito pouco. Mas agora, para mim, o mais importante, Jurinha, é a próxima fase. O Moto garantiu a liderança, é invicto. E agora o Moto pega o Floresta, outro campeonato. O campeonato propriamente dito começa agora, né? Começa agora. Começa agora a CBF, né? Lembrando que o cruzamento na Série D era aquele cruzamento olímpico, né? Dos melhores contra os piores, não tinha aquele negócio de cruzamento de chave. Os primeiros contra os segundos. Isso, né? Os melhores primeiros contra os segundos, exato. E no domingo, dia 16, pelo menos por enquanto, a gente sempre tem que lembrar, Juliano, que na Série D, geralmente tem agora, nesse período dessa semana, aquele pedido de anulação de jogo, entra um monte de recurso e toda vez essa rodada inicial dessa segunda fase é adiada, ela é postergada. Mas é porque se coloca para jogar e o recurso aí já era. Acontece e de repente há uma modificação e aquele jogo que já foi realizado. Você tem que ter um pouco de calma. E muda toda a configuração dos confrontos, por isso que ele sempre aguarda um pouco, mas pelo menos... E como tem uma semana, né? Tem tempo para poder confirmar. Preliminarmente, nós teremos no domingo, dia 16, né, Floresta e Moto, e o Moto, pela vantagem de ter sido o melhor primeiro colocado, decide aqui em São Luís no domingo, dia 23 de junho, né, diante do Floresta. E lembrando que esse cruzamento pega o cruzamento, né, de Bragantino do Pará e do Atlético do Ceará. Bragantino que tem o Edgol, né? Edgol, tá lá. E o Atlético do Ceará, na minha opinião, foi a melhor equipe que eu assisti em campo até agora, na Série D. É verdade. Gente, chegamos ao final do Esporte e Debate. Muito obrigado pelo carinho da sua honrosa e sempre indispensável audiência. Lembrando que toda segunda-feira nós temos esse encontro marcado às 8 da noite na TV Assembleia, com reprise do Esporte e Debate às terças, em 2 horários, às 7h30 e às 2h30 da tarde. Gregório Dantas, canais de interação para que o público possa participar, sugerir pauta, fazer crítica, elogios. Pois é, o telespectador pode contribuir com o nosso programa através dos nossos canais de interação. Primeiro é o nosso site, que é o al.ma.leg.br/TV. Tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269-3028. Nosso WhatsApp, que está passando aqui embaixo da sua tela. E lembrando que você pode comentar, curtir, compartilhar o nosso programa
completo, na íntegra, na página do Facebook da TV Assembleia a partir desta terça-feira. Estou recebendo aqui no ponto uma comunicação do Bispo, nosso diretor de TV, diz que tem um jantar pago para nós dois hoje. Um jantar. A gente merece. O almoço foi embora, a gente merece um jantar, não? Merecemos, tá certo? Gente, obrigado pelo carinho da audiência. A gente espera sempre contar com o carinho da sua enorme audiência aqui na TV Assembleia. E até a próxima com o Esporte e Debate. Até lá. Valeu, galera. Tchau. Tchau.